Está começando mais um Agronegócio Podcast no oferecimento de Grupo Provaso, Datamares Livestock e Biosanto. E o tema do episódio de hoje é saúde animal. Para falar sobre esse assunto extremamente importante para a pecuária nacional, nós estamos trazendo o cara do Espírito Santo. Nós estamos trazendo o André Santos, ele que é gerente de demanda da MSD. E olha, se tem uma pessoa que vive, né, esse tema nas suas atividades, é o André. A gente é companheiro de estrada, a gente se encontra toda hora aí, se esbarra por essa regional aqui de Espírito Santo e tudo mais. E olha, muito bom estar trazendo você. Eu tenho certeza que o pessoal de casa, a turma toda vai ficar muito contente com as informações que a gente vai começar a passar a partir de agora. Se apresenta para a turma, André. Show de bola, Valfredo. Para mim é uma satisfação enorme, né? Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, participando, né, desse quadro tão importante que é o agronegócio, né? E falar de um negócio que eu sou apaixonado, que é de saúde animal, né? Um negócio que a gente vem atuando aí há já um bom tempo, né? E é apaixonante, e ainda mais levar informações valiosas aí para a pecuária, né? Para esse negócio tão gostoso que a gente faz. André, a gente se encontra bastante. Agora, eu queria que você se apresentasse para o pessoal de casa. Quem é o André? Você Ótimo. É capixaba? Capixaba, sou colatinense, Valfredo. Nasci em Colatina em 83. Né? Sou filho de um médico e uma contadora, né? Tenho uma história familiar um pouco conturbada. Minha mãe biológica faleceu muito cedo e meu pai casou de novo, uma história muito legal, então considero minha mãe. Né, fui criado em Colatina ali com minha irmã, meus pais, até os 14 anos de idade, aonde que mudei para Vitória para estudar, para seguir, né, os estudos, né, aonde que tinha uma estrutura melhor. Sim. Né, e até então tinha um sonho em seguir a profissão do pai. Né, até que também uma situação do destino aí, meu pai, né, teve um acidente, né, e eu conheci a veterinária por um veterinário que eu tenho um apreço enorme, né, que fomos vizinhos ali a vida inteira em Colatina, e conheci essa profissão. Como é que ele chamava? Zezão, doutor Zezão. Né, de Colatina. Isso, trabalhou muito tempo no órgão de defesa, no IDAF, muito tempo não, praticamente a vida toda, né? Certo. Então ele que me apresentou essa profissão e eu, né, naquele momento um pouco conturbado, decidi realmente seguir isso aí, certo? E passei no primeiro vestibular que eu fiz, né? Fui fazer o UVV, né? Eu sou da 4ª turma da UVV. Olha só que bacana. Bem no iniciozinho. Formei em 2005, né? Não dá para fazer a conta aí direito não, mas já falei o ano do nascimento, né? Uhum. Tô aí com 42 anos, tô fazendo agora em dezembro desse ano 20 anos de graduação, certo? Né? Você fez parte de uma galera aí que veio formando na UVV, que viveu boa parte daquele boom do rodeio aqui também no Espírito Santo, acho. Não, teve... Rodeio de Ibiraçu, né? Rodeio de Ibiraçu. Isso aí, o rodeio de Ibiraçu foi... na época da faculdade, eu acho que os 3 últimos anos ali de 2003, 2004, 2005, ele estava no auge, né? Exatamente. E aí logo depois veio o rodeio lá de Colatina, lá com o Juninho também, entendeu? Sim. Então teve isso aí. Nós estamos comentando sempre, volta e meio puxo, né, pro tema rodeio, porque nós estamos no mês de agosto, e agosto é o mês do Barretão, né? O Barretão é a febre. Legal. É a febre do brasileiro. Nós já tivemos a oportunidade de trazer alguns parceiros aqui para falar desse universo. Também por isso que me veio aqui na memória, porque nessa época tinha muita gente que estava cursando o UVV e também formando na UVV, que vivenciou essa época do rodeio aqui bem forte no Espírito Santo também. Mas volta para o seu assunto. Pronto. Bom, né, fiz a faculdade toda voltada querendo mexer com reprodução de bovinos, né? Uhum. Via o meu pai, né? Ele era ginecologista obstetra, né? Não está mais conosco também, já faleceu, né? E vi ali o Zezão trabalhando com reprodução forte, outros veterinários também. Então, dentro da faculdade, eu tive um grande mestre também, que foi o Breno Maestre,
O Breno, ó, o Breno já foi convidado, a gente tem que ajustar a sua agenda. Eu quero que ele quero ele sentado aqui também. Tem muito a agregar, cara, muito a agregar. E tive que me inserir nesse meio, né, Valfredo? Não tinha uma participação no agro, né? E eu precisei me inserir nesse meio, né? Uma vez querendo, né, participar disso como profissional no futuro. Então eu praticamente não tive férias, né, durante a minha graduação, porque eu ia realmente fazer estágios, ia ficar em fazendas, né? Que legal. E fui me inserir dentro desse negócio, né? E logo antes, né, de graduar, um pouco antes de graduar, eu também comecei a fazer alguns trabalhos, né, até por direcionamento com o Breno e alguns outros professores que tinham. Né, saí e ingressei realmente na parte de assistência técnica, trabalhando numa fazenda grande do estado. Até então eles trabalhavam com vaca, tinha um rebanho Nelore Elite, um rebanho de vaca... Quem é? A família Brotas, né, o condomínio Brotas. Olha que com bacana, Silvinho. Né, ainda com o seu Fernando e a dona Rose, certo? Então trabalhei com eles, foi o meu primeiro emprego, né? Foi trabalhando nas fazendas. Bacana, hein? Pô, bem legal. Dá pra pegar muita experiência. Bastante. Já. Apesar que foi um período curto, né? Eu fiquei com eles ali aproximadamente 7 meses trabalhando, mas a gente fechou uma estação de monta, implementamos um calendário sanitário interessante ali para os bezerros, principalmente. Né? E vale até ressaltar que o mês de agosto, além de ser o mês do Barretão, é o mês do início da estação de nascimento dos bezerros de corte. Nós vamos entrar nesse assunto extremamente importante. Já está anotado na colinha aqui para gente entrar nesse universo aí também. Então logo depois eu me inseri na parte técnico-comercial, né? Eu fui trabalhar numa distribuidora da Novartis, que hoje é a linha que está com a Elanco, né? Que era a Motivar, a antiga Motivar. Certo. Né? Depois eu saí da Motivar e fui mexer com nutrição animal, certo? Já começou a diversificar. Exatamente. Eu tive uma experiência muito interessante, né, como representante comercial da Tortuga, certo? Então trabalhei na região de Linhares, na região de Colatina como representante comercial. Legal. Então uma experiência aí de aproximadamente 3 anos ali como representante, né, me inserindo nessa parte de nutrição. Depois saí, dei uma outra passada numa outra distribuidora também da Novartis, né, que foi a Agroaliança, né, lá em Colatina, né, e aí foi um período curto realmente, eu estava muito inserido dentro do negócio da nutrição e realmente recebi um convite para ir para Guabi, né, onde que eu atuei também durante 3 anos e meio com nutrição na Guabi, né, inicialmente fiz a parte técnico-comercial da linha de... que hoje a gente chama de TIP, né? Que é o semi-confinamento, né? Sim. Que é o antigo semi-confinamento e hoje chamado de TIP, né? E a linha de sal mineral, né? E depois eu assumi uma supervisão no sul da Bahia, né? E mudei para lá, morei 2 anos e 2 meses ainda em Eunápolis, ainda na Guabi. E lá na Guabi, né? Em 2013, né? Também passei um processo seletivo e entrei na MSD na Bahia em 2013, né? E desde então na MSD hoje eu estou exercendo o 3º cargo dentro da empresa, né? Eu entrei como coordenador de território, onde que eu fazia parte comercial, atendia as vias de comercialização, os distribuidores, né? Depois eu passei a atuar como consultor em pecuária, que aí realmente eu entrei para dentro das fazendas para entender as necessidades, né? Para fazer aquela parte de consultoria realmente. Sim. E levar soluções de saúde animal para as fazendas, e hoje eu estou como gerente de demanda, né, que nada mais é do que o gestor da equipe dos consultores, né? Hoje eu atuo em boa parte do território de Minas Gerais e no Espírito Santo, né? Eu tenho mais 8 colegas que atuam junto comigo, né, fazendo essa parte de consultoria em pecuária via MSD nesse território que a gente tá atingindo aí, certo? Bacana, show de bola. André, agora vamos entrar literalmente no assunto saúde animal. Show de bola. Quando a gente fala em saúde animal, a gente está falando de... É um assunto bastante amplo. Muito. Mas eu queria que você puxasse, né, talvez as linhas mais importantes. Quando a gente fala em saúde animal, a gente precisa pensar no quê? Então, Valfredo, a primeira coisa, né, que eu gosto de fazer um paralelo com saúde animal é um tema que está muito em alta, que é o bem-estar animal, certo? Ótimo. Né? Eu não consigo ter saúde animal sem ter esse animal expressando bem-estar animal,
né? Eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos de bem-estar animal. A gente na MSD, a gente tem um programa de bem-estar animal chamado Criando Conexões, né? E eu sou um dos facilitadores do Criando Conexões. Que bacana. Né? Tive até a oportunidade de fazer essa capacitação internacional com quem desenvolveu esse programa, né? Que foi o Dr. Tom Nofsing, né? No Texas. E eu entendo que esse paralelo é fundamental, né? E aí quando eu fui fazer essa bateria de treinamentos, que foi até no Frisa, né? Treinando a equipe que realmente faz o manejo do gado ali anti-morte, né? No frigorífico, né? Eu falei, pessoal, bem-estar animal também é muito amplo, sim, certo? Só que se a gente parar para olhar, começa com a qualidade da água que a gente disponibiliza para esses animais, certo? Que está diretamente relacionada à saúde desses animais, né? Que entra no tema de saúde animal. Então esse é um paralelo que eu gosto muito. E uma outra coisa é a parte da medicina de produção, né? Que a gente entra muito falando da medicina preventiva, né? O que a gente tem que fazer de estratégias sanitárias e de manejo dentro da rotina da fazenda para a gente fazer com que a gente previna as principais doenças, né, para a gente fazer com que esse animal consiga expressar todo o seu potencial genético e o potencial alimentício, né, dos alimentos que a gente está fornecendo para esse animal. Então esse é um ponto, ô Valfredo, que tem me chamado muita atenção ultimamente, sabe? Que hoje a gente tem muita tecnologia quando a gente vai falar de saúde animal, né? E eu acredito piamente, não só por fazer parte da empresa, a MSD ela lidera muito o desenvolvimento de tecnologia, entendeu? Para isso tudo. O que a gente precisa entender é a realidade de cada unidade produtiva, de cada fazenda, a implementar essa tecnologia para a gente entender se vai impactar o resultado produtivo, os indicadores zootécnicos dessa fazenda, certo? André, quando a gente fala assim, muita gente imagina, né? Vou falar de saúde animal, vou falar de medicamentos. Certo. Não está errado, mas não é só isso. Não, pelo contrário. Hoje, se a gente parar para olhar, cara, primeira coisa é que todos os medicamentos são registrados no Ministério da Agricultura, certo? Então, esses medicamentos, eles passam por um teste, por uma prova. Então, a gente tem bons produtos, excelentes produtos no mercado. Eu acho que está muito mais envolvido, quando a gente fala em saúde animal, Valfredo, a questão da necessidade. Qual é a necessidade daquela fazenda? Qual é a necessidade daquela categoria animal? Qual é a necessidade daquela raça? Né? Ou então daquele cruzamento que a gente está lidando, sim, certo? Né? Se é leite, se é corte, ou então se é um gado misto que eu pego esses bezerros do leite para fazer uma criação de corte, ou se eu aproveito essas receptoras de embrião, que hoje está em alta também, a biotecnologia aí, sim, da FIV principalmente. Sim, sim. Se eu aproveito essas receptoras de embrião para produzir leite e para captar esse, sim, leite para comercialização, certo? Então a gente entender toda essa diferenciação de cada categoria, de cada raça, para saber o que a gente pode fazer. E aí eu acredito muito mais do que o produto, sim a estratégia sanitária que eu quero implementar, certo? E como que eu vou implementar isso dentro do manejo da fazenda? Eu gosto muito de dizer, Valfredo, que tem uma grande diferença. O que é o ótimo sanitário e o que é o bom execuível. O que eu consigo realmente implementar dentro da fazenda. Por exemplo, vou falar de vacinação. Né? Animais primo-vacinados que estão recebendo a primeira dose daquela vacina, certo? Eu preciso de fazer um booster, que a gente chama, né? Que é o reforço daquela vacina, num período ali de 21 e 35 dias. Agora você imagina, Alfredo, eu pego agora uma fazenda de corte, está começando a estação de nascimento. Eu viro para o cara e falo assim, ó, você vai ter que fazer uma vacina agora, com 25 dias o seu bezerro nasceu. Desculpa, né? Quando esse bezerro completar 4 meses de idade, você vai ter que fazer uma vacina com 4 meses de idade, depois você vai ter que repetir uma segunda dose com 5 meses. Ele está no auge da estação de monta dele. Será que ele vai conseguir executar? Eu preciso entender como que é esse manejo para eu conseguir implementar isso. Então eu tenho que respeitar o ótimo sanitário e também tenho que respeitar o manejo dessa fazenda. Então não dá para eu pegar uma receita de bolo, por exemplo, eu implementei isso aqui na fazenda do fulano de tal. Vou replicar para todo mundo. Essa é a regra agora. Não vai ser nunca, né? Exatamente, porque eu não sei se vai conseguir executar. Porque sim, precisa ser execuível. Sim, certo. Exato. Bacana. André, a gente tá
comentando, né? Você levou para a pecuária, vamos dizer, para a pecuária bovina. Certo. Né? Mas saúde animal, você tem equinos, você tem suínos, Exatamente. bovinos, você tem aves, né? Vocês atuam em todos esses segmentos. Você tem o pet, Sim. um segmento imenso que cresce também a cada ano, que é um absurdo também de evolução. Quando a gente fala nesse geral, é a mesma coisa, né? Você tem várias espécies. Hoje, dentro da MSD, o Valfredo, isso é segmentado, né? Em que a gente chama de unidades de negócio, certo? Então, hoje eu atuo dentro da unidade de negócio pecuária, certo? Onde aqui a gente trabalha ali com os ruminantes, né? E a gente segue um pouco ali pro equino em alguma situação, tá? Só que o equino, uma outra parte do negócio dele é tratado como pet, dentro por exemplo, da parte de inteligência animal hoje da MSD, ele é tratado como pet, certo? Entendi. A parte de chip, de microchip, essas coisas, certo? E aí depois a gente tem os outros 4 segmentos, né, na empresa, que é a aquicultura, a avicultura, a suinocultura, né, e o pet, como eu disse, que a gente chama de cabu, né, que é animais de companhia, certo? Perfeito. Então é segmentado, então a gente tem uma diretoria única para pecuária, certo? Hoje dentro do Brasil é o que tem maior expressividade de volume de venda, certo? Então tem essa segmentação e hoje, no caso da saúde animal, a gente não que restringe, né, que é muito grande, a gente está só na pecuária aí, só na bovinocultura. Uma coisa bacana, há pouco tempo atrás, nós tivemos com um amigo nosso, que é o Neuzedino, certo? Né? E, de certa forma, ele comemorou muito, né, a questão do Espírito Santo ser área livre, né, de febre aftosa sem a necessidade da vacinação. Mas ele também alertou as questões de, poxa, parou de vacinar de aftosa e parou de trazer o gado para vacinar. Exatamente. Poxa vida, não pode ser assim, né? Você mesmo comentou nos bastidores aqui que não dá para dar bobeira, né? Assim, o Valfredo, hoje, um dos grandes desafios que a gente tem... Caiu muito. 30%. Olha só. Isso aí. Hoje, de 2 anos para cá, nós tivemos uma queda da comercialização de vacina clostridial, que era uma vacina muito forte que seguia com a aftosa, em 30%. E desse mesmo sentido, teve a queda dos endectocidas, né, dos vermífugos, eu vou dizer assim, tá? Né, que se hoje a gente parar para pensar, o Valfredo, o grande prejuízo da pecuária, ele tá dentro da parasitologia, certo? Dentro das doenças parasitárias, né? Que aí eu tenho 2 segmentos da doença parasitária. Eu tenho o segmento dos endoparasitas, que são os vermes gastrointestinais, os vermes pulmonares, e eu tenho o problema dos ectoparasitas, né? Que o mais comum dele e o que gera maior prejuízo é o carrapato, mas a gente tem ali o berne, né? Que também, principalmente em regiões perto de mata, que a gente tem muito no nosso estado. E hoje a gente passando um aperto danado com o tal da mosca. Tanto a mosca do chifre quanto a mosca do estábulo. A mosca do estábulo muito mais envolvida em regiões próximo a onde a gente tem matéria orgânica em decomposição, né? Palha de café, esterco e por aí. Né? Mas hoje a gente tem uma dificuldade enorme de controlar a mosca do chifre. Justamente porque lá atrás a gente negligenciou um pouco esse controle, né? Essa mosca, cada dia que passa, ela tem ficado mais resistente e ela causa um incômodo no animal violentíssimo. Absurdo. E esse animal, ele não vai conseguir expressar o potencial genético e o potencial nutricional que ele está recebendo. Tá? 2 coisas, André. A gente está abordando aqui esse tema porque, para quem não tem essa noção, né, a vacinação de aftosa ela era dividida em duas datas. Exatamente. Uma no primeiro semestre, depois um restante no segundo semestre. E muitos pecuaristas juntavam para fazer o seu protocolo, os seus controles, ministrar, trazer o gado de uma vez para fazer todo o tratamento sanitário. Exatamente. Quando você não tem mais a necessidade da aftosa, muitos pecuaristas parou de trazer o gado, achou que não precisava fazer mais
ministrar nenhum tipo de prevenção. Porque, na verdade, isso é prevenção, né? Exatamente. E é necessário. Tá aí você falando o impacto que isso pode gerar em produtividade. Isso aí. O Valfredo, perfeito essa linha de raciocínio. Né? A gente tinha no calendário do Estado do Espírito Santo os animais até 2 anos vacinados no mês de maio e todo o rebanho vacinado no mês de novembro, certo? Sim. Então, quando a gente pegava uma fazenda e entendia a necessidade dessa fazenda e ia montar um calendário sanitário, montar uma estratégia sanitária, se a gente trabalhasse esses 2 momentos, a gente quase que conseguiria completar a vacinação. É certo quando era uma fazenda de cria, que realmente a gente precisa executar aquela primeira dose da vacina ali entre 90 e 120 dias de vida desse bezerro. Certo? São as proteções, é o que você ajuda ali para ele realmente. Para ele não ter a doença, né? Para ele ter contato com a doença, mas uma vez que ele ter contato com a doença, essa vacina já ter feito a produção dos anticorpos que a gente chama, né? Sim. Então é exatamente isso. Porque nesse momento ali com 90, 120 dias? A gente sabe que esse bezerro, a primeira vacina que ele recebe é o colostro, que ele recebe o que a gente chama de imunidade passiva, né? Ele recebe toda aquela imunoglobulina, todos aqueles anticorpos do colostro. Então esse colostro ele fica ali até 90 dias de vida e depois disso ele começa a diminuir. E aí eu preciso fazer o quê? Fazer com que esse animal produza esses anticorpos do próprio corpo dele, que é estimular ele. Então eu aplico uma vacina que é o antígeno, que é o causador da doença, só que não causa a doença, só faz com que esse animal produza anticorpos, certo? Né? E aí eu vou preparar. Só que a gente tem que lembrar, isso eu vou até reforçar, sabe, Valfredo? Sim. Um recado importante. Todo animal... Então fala para lá, fala pro povo lá ouvir lá. Ó. Todo animal que recebe a primeira dose da vacina, se essa vacina não tiver uma tecnologia que ela é dose única, a gente precisa fazer um reforço dessa vacina entre 21 e no máximo 35 dias após a primeira aplicação da vacina, porque é quando a gente vai fazer com que esse animal tenha a memória imunológica, que ele consiga produzir anticorpos ali que vai proteger ele, né, por aproximadamente 12, 14 meses, certo? E o que estava muito acontecendo, Valfredo? Uma queixa, né? Como que a gente recebia essa queixa? Eu apliquei a vacina de clostridiose no meu animal, tem 5 meses agora e começou a morrer. Vou dar um exemplo, mas eu comprei o animal. Eu comprei um bezerro de 10 arrobas. Um garrotinho de 10 arrobas. Você fez vacina nesse bezerro? Fiz uma dose de vacina. Olha como é que a ciência explica os acontecimentos, né? Realmente esse bezerro vai ter memória. Provavelmente esse bezerro recebeu uma dose de vacina com 4 meses, recebeu outra dose de vacina na apartação, que é um momento a qual não é legal, certo? A gente fazer uma vacina, porque ele está num estresse maluco. Você imagina um estresse que um bezerro passa quando ele é separado da mãe dele pela primeira vez. Né? E como que vai ser essa resposta dessa vacina por causa desse estresse? E você fez essa terceira dose da vacina quando você comprou esse animal e ele chegou novo na sua fazenda. Mas nenhuma das 3 doses dessa vacina teve dose reforço. Então essa vacina ela ficou ativa com anticorpo que ela estimulou a esse animal produzir justamente esse período de 4, 5 meses. E depois ela cai de novo a titulação. O que a gente precisa? Fazer essa segunda dose dessa vacina, que é o efeito booster, né? Que é o reforço, para que esse animal produza uma quantidade de células de defesa, mas que tenha memória, certo? Né? É até um negócio complicado lá, as células, os linfócitos T de memória, né? Que aí ele vai conseguir ficar ali seus aproximados 12 meses sem tomar vacina. Se mantém com níveis de proteção mais exatamente, alto. Exatamente. E aí é onde entra, o Valfredo, o que eu digo do ser exequível. A fazenda consegue fazer? Ela consegue voltar esse gado no curral daqui 30 dias para reaplicar essa vacina? Consegue. Opa, então vamos fazer, vamos implementar, certo? E o que é um negócio legal, Valfredo? Né, a gente vem fazendo um trabalho hoje nas principais contas aí e a gente vem implementando isso muito forte. Né? E a gente vê que os indicadores sanitários das perdas dos animais durante o ano caíram absurdamente, certo? Mostrando para nós que o que a literatura nos traz, que a clostridiose é a principal causa-morte de bovinos no mundo, ela é verídica, certo? Então, quando a gente aperta a mão nessa vacinação,
certo? Quando a gente aperta a mão em dose e reforço dos animais primo-vacinados, a gente tem sucesso em diminuição desse indicador sanitário de morte, né? Da mortalidade do rebanho total. Tá? André, um exemplo. Se a gente pegar uma vacina que segue um protocolo orientado por vocês e uma propriedade que peca nesse critério de seguir o protocolo, existem dados, existem números, olha, você tem uma perda, olha, a nível de resultado, sim, ela perde em tanto. É possível fazer uma comparação assim? Então, vai depender um pouco de categoria, entendeu, Valfredo? Por exemplo, então, se eu falar de categoria, categoria de bezerro, né? Falando bezerro eu estou dizendo até a desmama. Falando de gado de corte, certo? Até a desmama. Eu vou ter aí quantos por cento de mortalidade, cara? 3%, 3,5%. Tem situações gritantes que a gente pega aí de 6%, 5% de mortalidade. Né? Isso seria o que? Um normal? Eu diria que 3, normal é 0, né, ô Valfredo? O que eu quero é 0, tá, né? Só que 0 a gente sabe que não tem, entendeu? Agora, o menor possível, agora 3% de mortalidade. O que seria um aceitável? 3%. Né? Se a gente trabalhar ali com 3%, né? E aí, o que é o grande problema também? É a questão da aferição, né? Hoje, se a gente parar para olhar, e aí eu sendo muito realista com o nosso negócio, né? Quantos que medem isso de forma na pinta da goiaba assertivamente, entendeu? Né? No entanto, de ouvir, não, nunca apliquei vacina e nunca morreu dessa doença na minha propriedade. Cara, mas não morre boi na sua fazenda? Não morre, mas morre de quê? De acidente ofídico. Opa. Entendeu? Por que você tá falando que morreu de acidente ofídico? Que picada de cobra. Né? Por que morreu? Não, porque sangrou o nariz. Opa. Me fala qual a agonia de morte de um bovino pode fazer com que ele não tenha hemorragia nasal. Certo? Então, assim, não é ter uma hemorragia nasal depois que você acha o boi morto que você pode afirmar que é acidente ofídico, que é picada de cobra. E aí, na maioria das vezes, né, só um parênteses aqui, hoje tem uma das propriedades que a gente assiste no Espírito Santo que 100% dos animais são necropsiados, certo? 100% dos animais são necropsiados. Olha só. E antes tinha um índice de acidente ofídico alto lá. Isso pode fazer na própria fazenda? Na própria fazenda. A gente capacita a equipe. A equipe da fazenda para conseguir diagnosticar. Com EPI, a equipe executa, né? Ela faz, né, a necrópsia, né, divide conosco, certo? E a gente juntos chega na possível causa-morte. Cara, a gente fecha todas as causas-mortes? Não, impossível. Né? Mas a maioria, por exemplo, uma pneumonia, uma clostridiose, né? As doenças neurológicas realmente a gente precisa de exame complementar, sabe, Valfredo? Mas no geral, no batidão, cara, a gente consegue fechar aí 70% das causas mortes com o que a gente vê. O que você tem visto mais? Então, clostridiose e pneumonia. Ponto. Certo? É assim, ó, é batata. E consegue prevenir com os protocolos. Exatamente, um protocolo sanitário bem feito, personalizado para aquela situação. E o que a gente tem observado, Valfredo? Né, voltando lá do que o Dr. Neusardino trouxe, né, a gente vem observado uma crescente do número de mortes de animais com morte súbita. Estava tudo bem de manhã, de tarde estava morto. Entendeu? Que é uma característica da morte da clostridiose. E sem falar, Valfredo, do aumento de casos de raiva que a gente vem pegando por aí. E aumento de casos confirmados com exame, porque a raiva é uma doença, né? A doença neurológica ela é uma doença de característica inespecífica. Você não olha para um animal e fala, esse animal está com a síndrome neurológica e ele está com raiva, que ele está com esse sintoma. Não, essa sintomatologia é inespecífica. Então esse animal ele vem a óbito, né, com uma evolução aí de aproximadamente 7 dias e você precisa fazer um exame complementar, certo? Que é coletar o encéfalo desse animal, mandar para o laboratório e vem a confirmação muito rápido. Né? E a gente tem tido um aumento significativo de casos de raiva também no Espírito Santo, né? E no território de Minas, a qual eu atuo também, justamente por causa dessa queda de vacinação. Então, gente, olha, você pecuarista, não dá bobeira. A pecuária hoje passou da época de ser para amador, e eu tenho certeza que o pecuarista, principalmente o capixaba, ele é bastante cuidadoso, vale a pena seguir os protocolos. Principalmente, que o André tocou no assunto, e a gente vai entrar nele agora, mês de agosto está iniciando a aparição. A vacada está botando bezerro para fora, começando a botar bezerro para fora,
Isso aí. E o que seria uma recomendação principal de fazer um procedimento a partir de agora, a partir desse momento? Bezerro nasceu, e aí? Então, cara, a primeira coisa do nascimento do bezerro, né, é a cura do umbigo, Valfredo. Né? Então a gente está falando ali que está começando a estação de nascimento do gado de corte, né? E também muito semelhante ao gado de leite, né? A cura de umbigo é algo que a gente tem que cuidar daquilo ali, certo? Né? Então curar o umbigo correto, né? Aí entra um protocolo, certo? Né? Então o protocolo é aquele negócio, né? É o POP, procedimento operacional padrão que tem que seguir, cara. Sim. Iodo 10%, iodo de qualidade, certo? Né? Então mergulhar aquele toco umbilical ali, esperar ali uns 5, 10 segundos para aquilo absorver, certo? Porque o que eu quero é secar esse umbigo o mais rápido possível. E deixar claro que aquela estrutura... Aquilo é uma porta de entrada. Opa! Aquilo é o canal que tava... É igual Exatamente. Do ser humano, gente. Ali tem uma veia, uma artéria e o úraco, por onde passava, né, a urina desse bezerro quando feto, né? Então aquilo ali está ligado diretamente no fígado, na veia cava e dentro da bexiga desse bezerro. Exato. Então a gente precisa realmente ter um cuidado importante. Fechar aqueles canais ali para... E ter certeza que esse bezerro consumiu o colostro, né? Que é a primeira vacina, como eu falei. E aí, Valfredo, entra um negócio muito importante. Tem como saber? Então, porque às vezes a vacada... No gado de leite tem, porque esse colostro ele é assistido. Né? Sim. Esse colostro é assistido. Existem 3 regras importantes do colostro, Valfredo. A primeira regra é o tempo. Esse bezerro tem que consumir o colostro com menos de 6 horas após ele ter nascido. Certo? Por quê? Porque é quando o intestino dele tem a capacidade de absorver as imunoglobulinas na sua quantidade grande, vou dizer assim. Então ele está muito absorvível. Certo. A segunda regra é a quantidade de colostro, certo? Eu preciso ter 10% do peso vivo de colostro. Então vamos lá, um bezerrinho nascendo com 35 quilos, ele tem que consumir nessas 6 primeiras horas 3,5 litros de colostro, certo? E uma terceira regra é a qualidade desse colostro. Será que essa vaca está conseguindo colocar a quantidade toda de imunoglobulina que eu preciso nesse colostro, certo? E aí entra um ponto importante também, voltando da vacinação. Né? Pouquíssimos os pecuaristas de vaca que vacinam vacas adultas. E precisa vacinar a vaca adulta. Principalmente quando eu falo que é uma vaca que vai colocar um bezerro e eu vou criar esse bezerro. Porque se eu vacino a vaca, eu tenho um colostro bom. Sim. Certo? E qual é o melhor momento para eu vacinar essa vaca? Antes dela parir. A vaca ela começa o seu processo de colostrogênese, de produzir o colostro ali com 40 dias antes do parto. Então imagina se você faz uma dose de vacina nessa vaca com 60 dias antes dela parir. Certo? Ela vai fazer um colostro excelente para esse bezerro, das principais doenças que a gente sabe. Sim. A gente falou muito de clostridiose, falamos muito de raiva, né? Mas aí também tem envolvido, que hoje é um negócio que está democratizando no nosso negócio, que são as vacinas reprodutivas. Sim. Certo? Né? Que são as vacinas que causam as perdas gestacionais, né? Que inutilizam uma fêmea por aquela doença reprodutiva. E olha que interessante, Valfredo, se eu faço uma vacina reprodutiva numa fêmea num pré-parto, por exemplo. Ah, André, mas por que se eu já emprenhei ela lá atrás? Mas se eu venho com um protocolo constante nessa fêmea, as pneumonias, a causa primária da pneumonia não é bacteriana, ela é viral. E os vírus primários da pneumonia são os mesmos vírus das doenças reprodutivas. Certo? Então, se eu previno a doença reprodutiva dessa bezerrinha ali com colostro, eu também vou prevenir ela de um problema respiratório, que a gente chama das doenças respiratórias bovinas, das DRBs. Sim. Certo? Então, a gente segue nesses 2 caminhos. Né? Então, você faz um colostro de boa qualidade. Então, a gente também tem que pensar. E aí vem aquela pergunta, então... Por que eu vou apertar a mão na vaca se depois eu vou vacinar minha fêmea só no pré-serviço, né, da minha bezerra lá com 14, 15 meses? Opa! Então você vai deixar a sua fêmea descoberta de proteção de vacina reprodutiva do 3º ao 4º mês de vida até o 12º, 15º mês. Por quê? A vacina reprodutiva na fêmea, que vai ficar no rebanho, que vai ser a futura matriz da fazenda, ela tem que acontecer junto com as primeiras vacinas com 90, 120 dias. Ah, André, mas aí eu tenho que fazer dose e reforço? Dose e reforço. Entendeu? Claro. Igual o outro protocolo. É regra para toda a vacina?
exceto as vacinas que têm a tecnologia de ser dose Verdade, única. você falou. Certo? Vou dar um exemplo para você. Nós temos uma vacina que eu considero ser um dos produtos nossos da MSD com maior nível de tecnificação. O nome dessa vacina é Rotavec Corona. Ela é uma vacina para diarreia neonatal. Certo? Para diarreia do bezerrinho ali do 0 dias de vida até 30 dias de vida. Certo? Que é a principal doença dessa categoria animal. É a doença que mais mata bezerro. Você vê, às vezes, você entra no pasto, um monte de bezerrada, aquela aquela bundaiada tudo suja. Exatamente. E aí associa-se muito que não é nada não, é o capim, né? Porque vai começar a chover, já assim a gente espera, entendeu? Sim. Mas não, ali tem um processo infeccioso, né? E essa vacina, ela é dose única. Você aplica na vaca de 3 meses até 3 semanas antes dessa vaca parir. Essa vaca vai fazer um colostro de boa qualidade e vai passar a imunidade. Dos 3 principais causadores de diarreia, nós temos 4, né? Dos 3 principais causadores de diarreia, essa vacina vai proteger, que é contra rotavírus, coronavírus e Escherichia coli, que é uma bactéria, 2 vírus e uma bactéria, certo? Essa vacina ela é dose única. Por quê? Porque o veículo dela é água e óleo. Então ela consegue fazer uma estimulação do sistema imunológico imediato no momento que você aplica a vacina, mas ela também faz com que essa vaca tenha resquícios desse antígeno durante um tempo pelo veículo à base de óleo, tá certo? Né? Então ela é uma vacina que ela consegue fazer isso. Por exemplo, a gente também tem uma vacina respiratória, né, que é a Bovilis Vista Once, né, que ela também é dose única, ela também tem essa tecnologia, certo? Sim. É até um negócio interessante, são poucos os laboratórios hoje no mundo que conseguem fazer esse veículo de ter água e óleo, tá certo? Então a MSD detém essa tecnologia, né? É a nossa fábrica do Colorado, nos Estados Unidos, certo? Que produzem essas vacinas com essa tecnologia, e a Vista Once também, a vacina respiratória, ela também tem esse processo, que é um ponto interessante, principalmente quando a gente fala da entrada dos confinamentos. Né, que a principal doença do confinamento, aí eu estou indo lá no extremo, né, lá no final da vida desse animal. Já vamos na ponta. Também é a DRB, é a doença respiratória, né, aonde que essa vacina ela entra trazendo essa vantagem interessante de ser dose única. Né. Agora, André, muita gente pode estar ouvindo aí, deve estar, meu Deus do céu, vou viver aplicando vacina. Não, você tem como se organizar, né, exatamente, dentro dos manejos da propriedade, para que você execute realmente o que é necessário. Afinal de contas, vocês não vão jamais orientar uma coisa que não seja extremamente importante para a saúde do bicho. Exatamente. Não é? E tem um ponto aqui, como você falou, dentro de cada tempo, né? Quando a gente faz um calendário sanitário, primeiro que ele também não é fixo, né? Eu não faço um calendário sanitário e nunca mais reviso aquilo. Pode ser que tenha uma necessidade que eu preciso mudar, certo? Sim. E eu calendarizo, eu coloco por mês, antes de eu fechar um mês, eu sei o que eu vou fazer no próximo mês no meu rebanho. Eu consigo fazer uma previsão financeira da minha fazenda. O que eu tenho que comprar? Quantos litros de vermífugo eu vou precisar comprar? Porque mês que vem eu vou fazer uma vacinação de tal categoria animal, eu tenho tantos animais na fazenda, eu consigo prever isso, eu consigo fazer uma previsão financeira do ano inteiro. Se organizar. Organização. Comprar nos melhores momentos, negociar melhor. Não, com relação à negociação, cara, se você tem um calendário sanitário, se você sabe qual é o número de animais que você tem por categoria, você concorda que você consegue fazer uma negociação anual? Eu vou precisar de tantos litros de tal produto por ano, tantas doses de tal vacina. Você fecha a sua necessidade sanitária. Com certeza negocia melhor, né? E outra coisa interessante, Valfredo, e muito a gente ouve quando a gente observa esse não planejamento, que é caro. Que o medicamento é caro, certo? Hoje, dentro de uma fazenda de leite, que requer mais a parte sanitária, a gente está falando aí de 5% do custo de produção. Numa fazenda de gado de corte, a gente está falando de 3,5% do custo de produção é medicação. E ela é negligenciada na maioria das vezes. Sim. Certo? E muitas das vezes negligenciada sem saber qual o impacto que isso causa. Por exemplo, quantos bois... Olha que pergunta interessante. Quantos bois eu preciso abater para pagar o prejuízo de um boi que morreu na fazenda? Porque não é o outro um boi. Porque aquele outro um boi, ele tem o lucro dele. E você não pode contar o lucro dele como o preço dele total. Entendeu?
certo? A conta que a gente tem dentro do confinamento, que é um negócio que é um pouco mais na mão, é que nós precisamos de aproximadamente 80 bois abatidos para pagar a conta de um boi que morreu no confinamento. Caramba! Como é justo o negócio, hein? Isso aí. Rapaz. A pecuária... A margem é muito justa, né? A margem vamos vem, falar já vem ajustando isso aí. Vem ajustando. E aí é isso, o que a gente precisa pensar é, eu tenho que prevenir coisas que a gente já sabe que é prevenível, entendeu? E eu tenho também que pensar em produtividade. Eu também tenho que pensar em produzir. Até agora nós falamos em prevenção. Agora eu quero falar de produtividade. Isso aí. Porque interfere direto. Tu já Totalmente. acabou de falar aí. Totalmente. Interfere diretamente na lucratividade no negócio. Você quer ver um ponto interessante, Valfredo, quando a gente fala de prevenção, de produtividade com prevenção, né? As coisas andam juntas. Sim. Falar de uma doença reprodutiva. A gente falou da vacinação, da vacina reprodutiva nas fêmeas. Né? Hoje a gente tem uma doença que ela é a vilã disso tudo, que é a brucelose. Né? Compilados estatísticos. É o fantasma que fica aí, ó. Compilados científicos aí chegam a colocar a brucelose como causadora de 3% das perdas gestacionais dos bovinos. Né? Então o impacto é muito grande, certo? E hoje, infelizmente, Valfredo, a gente tem uma negligência enorme da vacinação de brucelose. Né? As últimas informações que eu tive, tanto do órgão de defesa capixaba quanto do órgão de defesa mineiro, isso é um pouco regionalizado, que a gente tem vacinado apenas aproximadamente 60% das fêmeas bovinas de 3 a 8 meses. Que é obrigatório. E é obrigatório. Lembrar que a vacina brucelose é uma vacina direcionada às fêmeas. Isso, só as fêmeas. Né? E é obrigatório, toda fêmea de 3 a 8 meses tem que ser vacinada. Certo? E é uma doença que ela está aí. Né? Uma dose única. Dose única. Uma só. Dose única, obrigatoriamente é dose única. Mas a gente sabe, Valfredo, que essa vacina, né, uma vaca ali de 6 anos, 5 anos, ela já tem uma titulação baixa e ela ainda é uma vaca extremamente produtiva. Sim, certo? Então tu tem que prevenir. E olha que negócio interessante, a gente tem a ferramenta para fazer de 3 a 8 meses, que é a B19, mas a gente tem a outra ferramenta que também pode fazer de 3 a 8 meses, que é a Bovilis RB51, essa vacina é da MSD, certo? E a gente pode fazer o reforço dessa vacina com qualquer idade dos animais, entendeu? Porque qual é o problema da vacina de brucelose? É que a B19, ela causa um falso positivo no exame de brucelose, o Valfredo, certo? Por isso que eu tenho a idade máxima de usar ela até os 8 meses. Que com 24 meses eu passo a fazer exame de brucelose das fêmeas. Certo? E eu preciso desse intervalo aqui de 16 meses. Para que ela não acuse. Para ela não dar o falso positivo. Tá certo? Okay. Já a RB51, né, que é a vacina hoje da MSD para brucelose, ela não causa esse falso positivo. Você pode fazer o exame de uma vaca com 30 dias que você aplicou a vacina, ou de uma bezerra, que ela não dá esse falso positivo. Então isso traz segurança dessa questão de vacinação versus exame, e você tem essa ferramenta também para reforçar essa vacina. E hoje a gente tem um trabalho científico muito bem feito, né, por quem desenvolveu a vacina, né, a vacina de brucelose no mundo, né, mostrando que vacinar novilhas pré-serviço, revacinar essa novilha pré-serviço, aumenta a fixação desses embriões, né, que vão ser formados. Você diminui a perda gestacional. Por quê? Porque você diminui a circulação da doença entre as vacas. Porque a gente sabe que essa vaca se contamina, né, quando gestante, e perde essa gestação por essa contaminação, tá certo? Principalmente no terço final da gestação, a brucelose. Então, pessoal, né, outro recado, né? Então, pessoal, vacinem as fêmeas de 3 a 8 meses obrigatoriamente para brucelose. E lembrem-se, dentro do calendário, né, sanitário, dentro da estratégia sanitária, a gente tem ferramenta no mercado a qual a gente pode também reforçar essa vacina pré-serviço das novilhas, ou então até mesmo do rebanho a cada 2 anos, dentro que a gente consiga executar e que supra a necessidade da sua unidade produtiva, da sua fazenda, da sua realidade. Hoje existem ferramentas, estou falando de ferramenta, né? Ferramentas são, né, medicamentos, vacinas e tal, que são que acompanham, vamos dizer assim, né, o terço final
da vida desses animais de produção. A gente não pode esquecer que o bovino, o futuro dele vai ser o gancho, né? Exatamente. E na pecuária de corte, ele tem que produzir arroba mesmo, não tem dessa. Então, assim, existem produtos, né, medicamentos que vão tá acompanhando, né, esse texto final. Um exemplo, quando a gente fala em produtividade, existem protocolos específicos para isso? Exatamente, existe sim, Valfredo. Eu vou voltar um pouco lá, né, quando você fala de produtividade, de terço final, né, hoje a gente sempre se preocupou muito com o final da vida do animal, do gancho, falando de um gado de corte, entendeu? Né? Só que a gente tem que saber... Achando que ali ele vai resolver todos os a sua problemas. vida. Não. Exatamente não. A gente tem que cuidar desde o início. Do início. E se a gente pensar, né, que para ter um boi eu tive que ter um bezerro, eu tive que ter uma vaca prenha, eu tenho que pensar na fase da vida desse animal toda. Exatamente. Certo? Então eu tenho que pensar o seguinte: quantas arrobas de bezerro eu vou apartar? Certo? Que aí entra peso do bezerro. E olha que negócio interessante, né, cara? O bezerro que nasce mais cedo no ano, ele é o bezerro mais pesado na apartação, Valfredo. Então, a data que eu emprenho a minha vaca também interfere no peso que eu vou colher depois, o fruto dessa reprodução que eu fiz, certo? Então, quantos bezerros? É só o número de bezerros? É só o número de vacas prenhas que eu tenho que preocupar? Não. Eu tenho que preocupar com a perda gestacional, eu tenho que preocupar com a perda desse bezerro, dele morrer, e eu tenho que preocupar com o peso dele, certo? Hoje, falando de saúde animal, o que impacta nesse ganho de peso? Por exemplo, verminose. Sim. Certo? Então, por exemplo, do bezerrinho, cara, é uma categoria extremamente exigente com relação à verminose, certo? Então, às vezes, a gente alertar para, de repente, uma via de administração diferente, né? Aí fica a pergunta, né, para o nosso pecuarista. Você tem utilizado uma ferramenta de um vermífugo oral nos seus bezerros? Todo mundo, quando você fala de vermífugo oral, assusta por causa do manejo, né? Hoje a gente tem aplicadores, né, fantásticos para fazer via oral, que o tempo de administração de um vermífugo via oral é menor do que o tempo de administração de um puron, por exemplo. Certo? Olha só. Por causa da agilidade do manejo. Então é a gente colocar a ferramenta certa no lugar certo. O meio ali, vou dizer a recria, né? Cara, é o período onde que você consegue, às vezes, diluir o custo de produção para apertar a mão numa TIP, por exemplo, né? Que é a terminação intensiva a pasto, que é o antigo semi-confinamento. Eu sou lá do antigo, né? Então... Não, mas se usa aquela história. Nós temos várias fases e vários modelos de pecuária dentro desse Brasil imenso. Exatamente. Muitas vezes, né, um semi-confinamento, para muito pecuarista brasileiro, ainda é uma coisa que ele não conseguiu fazer. Não, e às vezes ele nem fez ainda. Exatamente. Então, assim, é uma realidade. Isso. Verdade. E como eu falei lá no início, né, a tecnologia ela tá aí para todo mundo. A gente só precisa entender o que a gente precisa fazer e como que a gente tem que implementar isso. Certo? E existem calendários, protocolos, estratégias, né, ferramentas, que aí essas ferramentas que eu estou falando realmente são produtos, né, que se encaixam dentro de cada realidade. Saiu um trabalho muito legal, uma reportagem muito legal na DBO, certo? Do José Zambrano, Dr. José Zambrano, que é um consultor interessantíssimo, dizendo do impacto da negligência de um calendário sanitário, ou então de uma estratégia sanitária bem feita para os animais que estão entrando na terminação, certo? Principalmente falando de controle de endoparasita, de vermes, e dos ectoparasitas, das moscas e dos carrapatos. Ou seja, um animal que ele foi bem cuidado desde a sua reprodução, nascimento, a recria, com certeza ele vai render e vai entregar muito mais na terminação. Exatamente. Né, tem uma frase até de um ex-gerente nacional nosso, que ele fala: tudo que começa bem, termina bem. Né? Então não tem como, igual vou dar um exemplo para você, o Valfredo, o cara que ele é o recriador, que ele recria e termina, ele compra bezerro. Muitas das vezes o que ele quer? Comprar o bezerro com o melhor preço possível. Será mesmo que esse mais barato é o que vai entregar o melhor resultado no final do negócio dele? Certo? Aí, será que de repente, se ele não valorizar a compra desse bezerro, em comprar um bezerro que tomou dose e reforço de vacina lá com 3, 4 meses de idade, certo? Ou então comprar um bezerro com uma genética superior, esse animal vai entregar melhor resultado na recria e na terminação dele. Né? E do mesmo jeito os investimentos que ele pode fazer dentro do negócio dele. Então, por exemplo, cara,
Outro passo importante da estratégia sanitária, Valfredo, é a gente pensar que, principalmente quando a gente está falando dos parasitas, eles não são estáticos durante o ano. Né? A gente tem períodos do ano com mais infestação dos parasitas e períodos do ano com menos infestação de parasita. E a gente tem uma quantidade de produto para escolher qual o produto certo na época do ano correta. Entendeu? Certo? Não tem porquê, o Valfredo, por exemplo, eu vou colocar um animal num TIP durante 90 dias. Cara, eu entrar com um vermífugo de longa ação, alta concentração e alto custo. Certo? E eu tenho que cuidar até disso por causa do resíduo desse produto nesse animal. Né? Que é uma coisa que é uma outra responsabilidade que está dentro da saúde animal que a gente nem entrou no assunto ainda, que é a parte de resíduo de produto. Sim, sim. Se esse animal está na terminação, cara, quanto tempo de resíduo desse produto a gente tem? Hoje a gente tem que lembrar que o Brasil é o maior exportador de carne para o mundo. E o mundo está de olho na nossa sanidade. Está de olho no que nós estamos fazendo aqui. Né? Então eu tenho que cuidar também disso aí, certo? Para quando eu for abater esse animal, eu vou dizer, entre aspas, que ele está livre, ele está liberado né, dos medicamentos que ele recebeu, desses controles parasitários, né, para que ele tenha a sua carne para todos os acessos de todos os mercados que a gente tem. Um exemplo, um animal que vai ser abatido. Qual que seria a última época de procedimento, de vacinação? Por exemplo, existe isso? De vacinação nem diria. Esse animal de vacina ele tem que chegar vou dizer assim, nesses 3, 4 últimos meses da vida dele na fazenda. De vacina ele tem que chegar pronto. Eu tenho que criar uma estratégia que ele chegue pronto. Nesse manejo, o que eu vou fazer? Eu vou pesar esses animais, vou realocá-los né, em grupos contemporâneos. Né? O ideal é que a gente tenha a menor diferença de peso possível, de uma arroba, né? Sim. Eu já vejo profissionais... Pra você ter os lotinhos homogêneos. Isso. Já vejo profissionais trabalhando aí até com diferenças de apenas 15 quilos desse lotinho na pinta da goiaba. Exatamente. Certo? E esse é um momento de eu fazer o quê? De eu preparar esse animal para ele não mais voltar no curral e eu só seguir com o manejo de terminação nele. Então aí sim, só questão eu vou fazer nutricional, o quê? Posteriormente só nutrição. Só nutrição. Aí eu vou fazer um vermífugo de qualidade, um controle um controle de ectoparasitas, né, no caso aí de carrapato, né, e o controle de mosca, que hoje é brinco mosquicida, entendeu? Sim. Certo? Então é se preparar para isso aí. Estratégia. Né? O brinco é o mais eficiente? Quando a gente fala na mosca, só para... Ele é o mais eficiente, o Valfredo. Né? Hoje, por exemplo, na MSD nós temos dois produtos, né? Que é o Neucidol e o Expert. Né? Ele é o mais eficiente, mas mesmo assim a gente tem passado aperto. Mas não é porque o produto não está funcionando, é porque a mosca ela está muito resistente. E por que a resistência, Valfredo? Né? O que acontecia? Como ela não tinha resistência e esse produto ele matava rápido a mosca, a gente colocava em 30% do rebanho, em 50% do rebanho. E aí o que aconteceu? Isso aí é igual a pinga, né? Você vai tomando um pouquinho até que chega uma hora que você aguenta tomar um tantão maior, entendeu? Verdade. Então a mosca foi tomando aquele golinho e foi criando resistência. E hoje às vezes a gente pega rebanhos aí que a gente coloca brinco em 100% do rebanho e com 3, 4 meses, e esse brinco ele tem uma eficiência de 5 meses, a gente já vê a infestação voltando, e às vezes até antes desse período de 3, 4 meses, quando eu tenho uma situação de ambiente desfavorável, certo? Puxa vida. Às vezes uma negligência, né? A gente vê uma negligência causando um transtorno muito maior. E aí o que a gente tem que fazer? A gente usar associações, né? Coloca o brinco, entra com purão, entra com um vermífugo também, justamente pensando na excreção que a gente sabe que as avermectinas têm nas fezes para tentar quebrar o ciclo da ovopostura dessa mosca, entendeu? Então aí a gente entra com todas as ferramentas, mas sabendo que hoje é uma realidade. Né? E o carrapato, né, cara? O carrapato que é uma dificuldade e vai ser sempre, né? Muitas vezes não é só tratar no animal, mas você tem que pensar também, porque existe o ciclo do carrapato no ambiente. Perfeito. Então Valfredo, a MSD há 2 anos agora trouxe, né, uma molécula inovadora para controle de carrapato, que é o Exode 5%. Né, e a gente vem colhendo frutos excepcionais com esse produto. E o conceito é exatamente esse. Certo? Eu não trato o animal, eu trato a fazenda.
né? Só 5% do carrapato estão nos animais. 95% dos carrapatos estão no pasto. Né? E a gente tem que pensar que no ciclo de vida do carrapato, o maior tempo de ciclo de vida do carrapato é no pasto. Ele chega a ficar 90 dias ali, se reestabelecendo para poder voltar a ninfa parasitária para o animal, onde que fica ali em média 21 dias no animal parasitando apenas. Certo? Então olha só, a gente tem um tempo curto de oportunidade de matar esse parasita, que é o tempo que ele está no animal, né? E a gente tem que preparar realmente esse animal para ele ser um aspirador de carrapato da pastagem. Certo? Que é onde entrou a ferramenta do Exode, realmente trazendo resultados fantásticos, né? Hoje é o único ectoparasiticida do mercado que ainda tem 0 de resistência. Ainda tem 0 de resistência. Pô, que bom. E está na nossa mão, né? Manter ele dessa forma, usando ele corretamente, né? Fazendo a estratégia que precisa ser feita da aplicação, certo? Para a gente colher os frutos que esse produto vem entregando no controle de carrapato. É uma situação situacional, é situacional isso, tá, Valfredo? Não dá para eu falar que toda unidade produtiva precisa lançar mão, mas tem situações a qual a gente já não tem mais o que fazer. O cara vira pra gente e fala, cara, não sei mais o que eu faço. Já usei tudo quanto é tipo de ferramenta, entendeu? Sim. E aí é onde que realmente essa molécula, né, que é o Fluoralaner, né, que é o Exode, ele entra trazendo esse grande benefício. Tá certo? André, existe eu sei que não... Se a gente tivesse que montar um protocolozinho aqui para uma propriedade, tem como você resumir, vamos dizer, se é uma propriedade de cria, né? Primeiro os procedimentos com a vaca, depois os procedimentos pós-nascimento. Excelente. Né? Existe Sim, como... é possível. É possível rápido assim, né? Então vou dar um exemplo. Vaca. Vamos pensar na vaca pré-serviço, né? Então a primeira coisa é vacina reprodutiva nessa vaca, vermífugo e controle de ectoparasita. Tem como fazer tudo num manejo só? Tudo num manejo só. Traz pro curral? Tudo num manejo só. Ok. Certo? Vacinas, né? Clostridiose, vacina reprodutiva, vacina de raiva, um antiparasitário de boa qualidade, né? Então, hoje as avermectinas são interessantes, que aí entra doramectina, ivermectina, abamectina, moxidectina, certo? São da família ali das avermectinas, então elas entram muito bem nisso, tá certo? Por exemplo, tempos diferentes, cara, eu vou colocar, no final do ano, opa, eu sei que eu tenho uma reinfestação desse animal mais rápido, então aí eu lanço mão de um vermífugo de alta concentração, certo? E longa ação. Ah, não, eu estou falando que é aqui, que é em maio, por exemplo, onde que eu vou ter seca, onde que eu diminuo a reinfestação desse animal contra os vermes. Pô, eu consigo trabalhar com um produto 1%, por exemplo, um Exceler à base de doramectina, né? Que o Exceler também é da nossa linha, tá certo? Então eu consigo lançar mão disso aí, certo? Pré-parto, vacinas e vermífugo, né? Fortalece a vacina desse animal para ele fazer um colostro de boa qualidade. Certo? Igual a gente já conversou. Né? Faz um vermífugo que vai fazer com que essa vaca... A gente tem que lembrar que vai ser o período de maior estresse imunológico dessa fêmea. É o parto. Certo? E se ela tiver uma infestação, é o momento onde que esses vermes mais ovoposturas fazem. Então, sujando, contaminando ainda mais minha fazenda. Então, é importante que esse animal esteja limpo de verminose também. Sim. Nascimento... Né? Então faz a cura de umbigo, faz os cuidados iniciais, colostro de boa qualidade. Eu não vou nem entrar em medicação preventiva, por exemplo, para onfaloflebite, para infecção de umbigo, que aí é um caso muito específico. Estou falando do geral. 3 a 4 meses, as primeiras vacinas desses animais, certo? Né? Clostridiose, raiva, doença reprodutiva, vermífugo, aí é um momento legal de fazer o vermífugo oral. A gente tem que lembrar, o Valfredo, que o bovino, né, e assim como qualquer outro animal que tem uma carga parasitária alta, ele responde menos às vacinas. Por que ele responde menos? Porque o sistema imunológico dele está todo voltado para proteger ele contra esses vermes. Certo? Então olha que negócio interessante. Então se eu vou fazer a primeira dose de vacina, eu preciso de um vermífugo que zere a carga parasitária que esse animal tem de imediato. Para que ele possa
responder melhor à produção de vacina. Se eu aplico um antiparasitário de longa ação em alta concentração, esse produto vai demorar 10 dias para fazer o efeito dele. Entendeu? Sim, então eu preciso fazer algo imediato. Então é uma grande oportunidade. Então, dose e reforço. Lembrando, pessoal, um outro ponto interessante, Valfredo, vou até falar olhando para o nosso telespectador. Vacina de brucelose não pode ser administrada junto com a vacina de clostridiose, tá certo, pessoal? Então o Valfredo me perguntou, André, eu posso fazer isso tudo junto? Pode, exceto a vacina de brucelose, que é a vacina que a gente faz nas fêmeas de 3 a 8 meses. E por quê, pessoal? A vacina de brucelose é uma vacina viva, tá? E ela causa uma diminuição do sistema imunológico. E o que a gente observou num trabalho relativamente recente, de aproximadamente 5 anos, é que quando a gente faz essa associação, o animal perde a capacidade dele de produzir os anticorpos para a clostridiose. Então ele fica descoberto para a clostridiose. Então é importante fazer essa vacinação separada, tá certo? E depois disso, Valfredo, né, seguir o protocolo anual, né? Ah, André, eu fiz dose e reforço na pinta da goiaba, eu preciso fazer vacina na apartação desses animais? Não, faz um vermífugo de boa qualidade. Aí sim é hora de eu trabalhar com vermífugo de alta concentração, de longa ação, entendeu? Que vai permitir com que esse animal tenha uma limpeza parasitária, limpeza entre aspas, né? Que ele fique sem parasita durante um tempo maior, entendeu? E depois seguir esse calendário conforme a necessidade do rebanho, da fazenda, anualmente, 2 vezes por ano, dependendo da necessidade da estratégia daquela fazenda. Qual é a finalidade dessa fazenda? É só produzir bezerro? É terminar e engordar? Entendeu? Sim. Certo? Então tem toda... não dá para falar uma receita de bolo, mas basicamente o início é esse. E como eu falei, começou bem, vai terminar bem. E depois a gente respeitando o que vai fazer. Cara, vai entrar no confinamento? Eu consigo montar o calendário sanitário desse animal para ele entrar no confinamento sem eu precisar de fazer vacina? Por exemplo, hoje a gente assiste um confinamento que a gente não faz vacina mais na entrada. Porque o rebanho vem de recria própria, certo? As vacinas são todas feitas nesses animais antes. Antes de dar entrada. Ele chega no confinamento, ele recebe um vermífugo, pesa, acabou. Entra no confinamento, ele não precisa receber vacina. Até porque não tem que se preocupar posteriormente com carências mais. Exatamente. Né? Mas a vacina não tem nem a situação da carência, a vacina, entendeu? É porque ele já vem pronto. E olha só, se ele já vem pronto, ele já vem protegido. O risco é menor da gente ter um problema até mesmo antes. Né? E por último, cara, cuide bem das principais doenças, né? A gente sabe quais são as principais doenças, né? Diarreia, pneumonia, a tristeza parasitária, né, que é a doença do carrapato, né? Então, se a gente cuida bem do carrapato, né, com as inúmeras estratégias, inúmeras ferramentas, produtos que a gente tem no mercado, você vai diminuir tristeza parasitária. Um dado interessante aí, eu tive numa fazenda na região central de Minas esses dias, onde que a gente implementou uma fazenda de leite, onde que a gente implementou o controle com Exode. Eles saíram de 70% de morbidade. 70% das bezerras tinham tristeza parasitária, Valfredo. Nossa! Para 3. Para 3. Só realizando os procedimentos. Só fazendo o controle de carrapato. Só fazendo com que essas bezerras não tenham carrapato durante aquele período ali que elas ficam nos piquetes até entrar dentro do compost. Nossa senhora, olha o prejuízo. Entendeu? Olha que interessante. E o impacto no ganho de peso, falando em medicina de produção, e o ganho de peso que esse carrapato diminuía dessas bezerras. Com certeza. Atrasa tudo, poxa vida. A gente sabe que em muitas situações o peso é condição até para que ela inicie, exatamente, né, a sua vida reprodutiva. Exatamente. Então assim, o Valfredo, monte um calendário sanitário, tenha a sua estratégia sanitária, conforme a sua realidade, que seja execuível. Né? Procure acompanhamento de um profissional que você confia, claro, para auxiliar nisso aí. Né? Tá aí no mercado. A MSD é uma baita parceira do cara que compra essa ideia junto com a gente, entendeu? Né? Como eu comentei, hoje junto comigo eu tenho mais 8 veterinários, né? São 7 veterinários e uma zootecnista, né? Que tá com a gente nessa área aí, fazendo esse trabalho, executando esse trabalho, entendendo a necessidade para fazer algo personalizado. André, nós estamos chegando nos nossos finalmente. Vou entregar o brinde, o novo brinde do canal Agronegócio. É uma camisa para suas andadas no campo,
né? Não sei se você gosta de pescar também. Já teve parceiro que veio aqui. Isso aqui eu vou botar para pescar. Também serve, porque ela tem proteção UV e tudo mais. Então fica aí uma lembrança do nosso podcast. Só tem um detalhe. Tem que usar, tem que tirar foto, postar e marcar a gente. Pronto, combinado. Combinado, com certeza. André, faz as seus finalmente aí, manda um recado pro pessoal de casa e a gente vai encerrando. Beleza. Pessoal, né, como falamos aqui de inúmeras situações, né, eu acho que o recado principal é cuide da sanidade do seu rebanho, assim como outros aspectos que são cuidados dentro da fazenda, né? É algo que muitas das vezes o investimento, quando a gente vai olhar o real valor desse investimento, ele é baixo, né? Como eu comentei ali no caso do gado de corte de 3,5%, né? E muitas das vezes, quando negligenciado, o impacto dessa negligência é muito alta, né? De uma perda de produtividade, de uma perda de um animal, né? Então cuide da sanidade, né? Assim como a gente cuida dos outros aspectos, né? Isso vai fazer uma grande diferença. Né? E meça, né? Faça a mensuração de qual é esse impacto. Para isso a gente precisa saber de como que está, né? Fazer as melhorias e saber como que vai ficar depois. Né? E eu tenho certeza que você vai colher os frutos de tudo isso. Né? E a gente segue à disposição, né? O André da MSD, o André veterinário, né? A gente segue à disposição da pecuária. Sou um apaixonado por isso tudo, né? Sim. Vivo realmente isso aí há 20 anos. Né? E contem conosco, né? Obrigado, Valfredo, pela oportunidade. Espero ter conseguido passar informações valiosas aí para que os telespectadores aí do agronegócio, né? Olhem para o negócio de sanidade, de saúde animal, assim como é olhado todos os outros aspectos, nutrição, pastagem, e tudo mais, tá certo? André, muito obrigado. Um tema que a gente estava querendo trazer já há algum tempo e a gente conseguiu casar as agendas e você está aqui com a gente passando informação de qualidade para o pessoal de casa. É isso aí, moçada, no oferecimento de Grupo Provaso, Datamares Livestock e Biosanto, a gente vai encerrando o episódio do Agronegócio Podcast de hoje. Aqui o Mundo Rural é além da porteira. Valeu! Obrigado. Até a próxima!